em Espiritismo. Hoje a gente vai concluir Espiritismo, eu vou passar para outras matérias. Mas antes aqui o Léo trouxe uma foto dizendo como que um católico deve se comportar numa missa. Aí mostra, quando o padre entrar, todo mundo tem que se inclinar para ele, quando não sei o que e tal. Isso não é verdade. Você vai na missa, o padre entra, o padre fala, ninguém se... Não, mas eu lembro que tinha, eu aprendi, eu estudei colégio católico, primeira comunhão, crisma. Quando eu entrava, eu tinha que ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Quando o padre entrava? Quando passava Não. Esse texto que ele está falando, Quando eu entrava, não. Eu entrava, eu tinha que ir no meio, ajoelhar para o padre. vamos devagar. Vamos lá. Quem se lembra que eu falei sobre transubstanciação? Sim. Quem se lembra o que é? Informação Fala. não. Hã? Vai falar e já pode. Eu lembro que eu Atenção, o que é? Você falou aqui, fala aí. Que o pão é a carne e o vinho é o sangue. Então, na hora que o padre ele deixa, não é que represente o corpo, nem represente o sangue, aquilo ali é. Então muda a substância. Aí você diz assim, mas ficou com cara de pão, com cara de vinho, com gosto de vinho, com cheiro de vinho. É, mas aí essa substância tem um outro conceito filosófico e tal, papapá, o que é distância, o que é substância, e o cara tem toda uma explicação. Para nós entendemos que aquilo ali representa o corpo, representa o sangue. Aí o que acontece, gente? Dentro dessa doutrina da transubstanciação, a hóstia contém em toda a sua, o mistério, que eles chamam de mistério da fé, toda a divindade está contida em cada partícula, tanto do vinho quanto do pão. Então, quando você entra lá e a luz do sacrário, que é aquele armarinho que fica lá na frente, está acesa, ou tem uma vela lá, você tem que ajoelhar. Ou quando está aberto. Entendeu? Porque você não está reverenciando o padre, você está reverenciando a hóstia que teria Deus na sua. Então, esse negócio aí que ele está me mostrando é fake news. Fake news. Não tem nada de ter que se ajoelhar para o padre, isso aí é. Nem na igreja, eles têm muitas idolatrias lá. Entendeu? Mas não tem essa. Isso não existe. Espiritismo. Falamos semana passada, Allan Kardec. Conversamos sobre Allan Kardec, que não se chama Allan Kardec. Certo? E essa parte não Vimos peguei. também. Essa parte não peguei não, me lembro. Sim, Allan Kardec, o nome dele é Leon Hippolyte Rivail. Então o nome dele mesmo. Não, Allan Kardec, ele se considerava a reencarnação de um poeta celta chamado Allan Kardec. Mas o nome dele era outro. Com Era certificado de nascimento. Leon Rivail, Hippolyte. Falamos sobre a questão. Quem se lembra que eu falei que tinha muita coisa dos gnósticos no espiritismo? Quem se lembra que eu falei sobre isso? Então, aí a gente, em relação ao espiritismo, a gente começou a conversar também da questão dos atos proféticos, né? Que na realidade são as semelhanças, que a gente também tem atos proféticos, e a maneira com que eles usam de muitas coisas que estão na Bíblia, na Palavra de Deus, como chaves de movimentação dentro do mundo espiritual, como sacrifício de animais, né? E que na realidade tudo isso é uma afronta à autoridade de Deus. Quando você mata um animal, derrama sangue, então você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, não foi eficaz em nos libertar de pecados. Então você fica matando bodes, matando bicho e tal. Aí você diz o seguinte, pastor, mas isso não tem peso hoje? Não tem. Dentro da doutrina cristã,
nós entendemos que tudo isso passou. Essa questão de matar animal, sacrificar animal e por aí afora, N doutrinas de comportamento que tem no Antigo Testamento, perderam o significado em Cristo. Certo? Então, quando eles fazem isso, é uma maneira de estar realmente afrontando a autoridade de Deus e negando o poder de Cristo, Salvador. Né? O que mais que a gente viu? Esses fenômenos existem? Acontecem? Sim, mas não pode Não é ser mentira, comprovado. não? Hã? Não pode ser comprovado, só não pode ser comprovado Não cientificamente. pode ser comprovado. Nós vimos que não tem como serem comprovados cientificamente. Nem os da igreja, nem os do espiritismo. Vocês já notaram como é difícil comprovar um milagre? E a fé já é mais difícil. Hã? A fé já é mais difícil. Por exemplo, quantas vezes a gente não vê dentro da igreja um ministro de Deus, um pastor, ou alguém ter uma visão, uma revelação sobre uma determinada vida? Isso é uma coisa bem engraçada. Quem crê que Deus pode dar uma revelação, uma visão sobre a vida de alguém? Amém. Isso pode ser provado no laboratório? Não. A pessoa vai lá, pega uma pessoa e diz assim, agora, fala da vida dessa pessoa aí. Dá certo? Não. Sim ou não? Não. Deus, ele não pode, as coisas do mundo espiritual, elas não podem ser manipuladas em laboratório. Isso é uma das coisas que a gente falou, e isso derruba muito essa doutrina espírita, chamada científica. O pessoal fala, não, isso aqui tudo é... Os caras têm uns nomes bonitos, assim. Eu me lembro sempre de um fluido ectoplasmático. E caraca, isso deve ser uma... Não é não? Um negócio assim. Pô, aí você vai ver o que é, diz que aquilo sai pela boca do médico, aí cria uma luminosidade, você anda dentro de aí no limbo, questões de misturam ciência, diz que existem vida em outros planetas, e o ser humano é um dos seres menos evoluídos, e Jesus era um ser que evoluiu e chegou à 10ª ordem. Quem está lembrado? Isso tudo é o chamado espiritismo científico. Também existem outros grupos, chamados... Quem já ouviu falar da teosofia? Teosofia, ninguém nunca ouviu falar. Teologia da filosofia? Mas vão ouvir, porque eles são muito proselitistas. Hã? Teologia da filosofia. Não. Teosofia seria... Esqueci. Mas você chegou um pouquinho atrasado, mas eu vou te dar a palavra. Tá? Teosofia. A teosofia também é um tipo de espiritismo. Os caras também acreditam sempre que vocês veem a colocação de que existe um grupo de pessoas mais evoluídas do que outras, tem um grupo de mais evoluídos. Ufologia, né? Dentro da igreja, você às vezes escuta, vem um cara novo convertido e vai virar para vocês e falar, graças a Deus que vocês são espíritos evoluídos. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso com um pastor. Você é tão evoluído espiritualmente, você não deve ter nem pecado. Está no nível de santidade. Cara, você puxar ali, está no nível de santidade. Na realidade, Mais coronel, almirante. na realidade, a doutrina da igreja é a mesma comida que eu sirvo para vocês é a comida que eu como. Amém? Ou seja, eu tenho a mesma... Eu olho para Pedro, Paulo, Mateus, Timóteo, João. Esses caras eram diferentes de nós em alguma coisa? Eles eram pecadores? Sim. Eles eram pessoas cheias de problemas também? Está no mesmo patamar. Mesmo patamar, a gente nota às vezes as pisadas na bola de Pedro, de Paulo, os caras, entendeu? Pessoas como a gente, não tem diferença nenhuma. Amém? Amém. Então, quando você começa a ver uma doutrina que diz existem alguns que são, tem uma áurea, e a primeira coisa que esse pessoal começa a trabalhar na gente, a forma de proselitismo é essa: você é um iluminado e tal,
Mas aí agora você tem que ser mais iluminado ainda. Aí começa, Chama ampla. entendeu? Hã? Chama ampla. Chama ampla. Enel. Então você tem uma. Quem está me escutando? Isso vem desde os gnósticos e tal, que diz que alguns detêm a gnose, outros não detêm. Essa linha foi a que foi adotada por Allan Kardec. Pergunta sobre a aula passada. Candomblé, Umbanda e Espiritismo. Candomblé e Umbanda são iguais ao Espiritismo? Sim ou não? Não. Qual a diferença? O sacrifício. Acho que a origem primeiro. Tem a origem diferente. O cara, Satanás é um demagogo que ele tem vários produtos. Tem. Isso que é verdade. Na realidade ele tem um produto só, mas ele tem várias embalagens. Acho que a origem dela, acho que uma é africana, O objetivo é no Brasil. Allan Kardec, É a gratidão. Leão era francês, mas começou no Brasil, não é? Você não é o espiritismo? Não, Não. começou no Brasil. Os primeiros movimentos associativos foram nos Estados Unidos. Allan Kardec era francês. O movimento cresceu muito na Europa, depois cruzou para os Estados Unidos e foi. O Brasil é um dos países que ainda, o espiritismo ainda cresce. Em outros lugares do mundo ele está andando para trás. A Umbanda é nova, né? No século passado, 1940, alguma coisa. Não, Dizem, né? Não. A Umbanda de fato. Dizem que a história fala, né? sei, cara. Porque se mistura muito, se entrelaça muito, mas falam que aí os primeiros, no caso da Umbanda, os primeiros manifestações de Umbanda começou em São Gonçalo, lá perto daquela Neves ali. Sim, né? Tem uma coisa que é muito difícil para nós, por exemplo, entendermos uma teologia, fazermos uma teologia da Umbanda ou do Candomblé. Porque na realidade eles têm muito mais uma prática de ações, de trabalhos no mundo espiritual, fazem coisas no mundo espiritual, do que se preocupam em desenvolver uma doutrina. Eles não têm uma doutrina. Tem lá os orixás, tem alguns que têm um conhecimento maior sobre aquilo lá, mas você não tem uma teologia desse pessoal. Eles têm uma prática do espiritismo, entendeu? Desse tipo de espiritismo. Muito ligado a sacrifícios de coisas, ofertas e tal, e a determinadas entidades que são uma espécie de semideuses. Que é cultuado também. Sim. O irmão lá disse que gostaria de falar alguma coisa, me procurou no final da aula passada e disse, poxa, pastor, eu queria colocar algumas coisas, eu queria que seja uma experiência com isso. Quer vir até aqui à frente? Fica à vontade. Paz com os irmãos. Pai. Foi uma experiência, né, que eu tive, né, na caminhada, né, durante a minha caminhada no mundo. Comecei a me envolver com cada família, né, me envolver com o negócio começou com banda, e ali eu fui me aprofundando. Eu cheguei aí me envolver com magia negra, né, coisa bem pesada, bem terrível mesmo. E uma experiência também que eu tive também, aqui na aula passada foi falado, né, sobre cartas, búzio, essas coisas. E ali eu cheguei a ver, ali eu creio que não foi ali os demônios que me mostrou, não. Creio que isso daí foi Deus que me mostrou. Só que ali o demônio me mostrou como se fosse uma outra pessoa. E eu olhava e não via aquela pessoa que o demônio estava me mostrando. Eu via era minha mãe. O demônio me mostrava que meu padrasto iria morrer. Mas Deus me mostrava que era minha mãe. Que ela ia passar por um processo, e verdadeiramente minha mãe passou por um processo de câncer, né? Foi bem, né, terrível mesmo, e inclusive foi aí que eu vim me converter ao Senhor. No meio da doença da minha mãe,
eu fui, larguei tudinho e entreguei minha vida ao Senhor. Mas antes de entregar a vida ao Senhor, eu larguei a minha família em casa. Eu trabalhava no clube de sargento da aeronáutica, trabalhava no setor da piscina, e ali eu trabalhava de segunda a sexta, ali de dia, e à noite tinha shows no clube, e eu era escalado no bar. Aí eu ficava sexta, sábado e domingo de noite trabalhando no bar no clube, e saía, acabava ali o show ali, eu saía, ia para debaixo do viaduto de Madureira, usava droga, bebida, e chegava em casa, as crianças não tinham nada para comer, minha esposa não tinha nada dentro de casa, né? E ali todas essas coisas acontecendo, mas aí fui acabar caindo lá em Jacarepaguá, num terreiro lá de magia negra, e lá era coisa assim, bem terrível mesmo. Eu cheguei aí juntamente lá com o pai do cão lá, que eu falo que não é pai de santo não. O nosso pai santo só tem um. Então o pai lá do cão lá, ele chegava e reunia a gente ia para o cemitério para pegar um cadáver para enterrar dentro do terreiro. Roubava cadáver e enterrava dentro do terreiro para que aquele espírito viesse a tomar conta daquele lugar ali. Ia para a mata, fui para a mata para fazer um trabalho para matar uma pessoa, porque o outro queria tomar o lugar dele no banco. Aí ele deu um nome, a gente pegou o nome dele, enrolou na cabeça do galo, tampou na vista do galo, jogou álcool e tacou fogo. E ali realmente aconteceu um acidente. Galo vivo. Aconteceu um acidente com a pessoa e a pessoa veio, coisas terríveis mesmo que fazia. E com isso tudo, creio que Deus tinha uma grande obra. Logo depois eu vim para cá, voltei para São Gonçalo, mas continuei envolvido com isso e fui visitar, conheci uma pessoa e fui visitar a Igreja Católica. Lá na Igreja Católica, através da palavra, Deus falou comigo, na Igreja Católica. Amém. E essa pessoa depois chegou para mim e falou assim: vamos na minha igreja agora? Eu falei, vamos. Aí fui num domingo na igreja dela, o pastor ia começar o apelo, eu já estava lá na frente, mão levantada. Furou a fila, tá aqui. Hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Então, a gente viu aí o testemunho de uma pessoa que comprova exatamente as coisas que a gente está estudando. As pessoas usam de coisas espirituais. Por exemplo, isso aí, botou fogo no galo. O galo não tinha nada a ver com isso. Mataram o galo. Puxa na parada. Mas o que acontece? O que ele falou? O mal existe. O mal existe. O mal existe. Tá? E nós, na igreja, fazemos isso? Quantas vezes fizemos atos proféticos? Entendeu? Eu vou contar uma coisa que a gente faz aqui no nosso culto de oração. As pessoas escrevem seus pedidos, a gente coloca no coisa e bota fogo. Eu acredito no fogo? Não. Eu acho que o fogo vai subir até as narinas de Deus? Não. Eu acho que... Não, nada disso. Mas eu acredito no poder da oração e do ato profético. Amém. Amém? Eu estou pegando aquilo ali, indo diante do Senhor, e do Senhor, nós concordamos com isso, nós estamos juntos nesse negócio. A tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos na terra seria ligado no céu e tal, e se o que é ligado no céu é ligado na terra, porque a igreja traz, né, a existência, o que está. Então aquilo ali, quando eu boto fogo naqueles pedidos de oração, é um ato profético também, é uma boa cumba. Sim. Amém? Em vez de queimar, podia jogar água. Sim. Não daria. O lenço de Paulo curava. Era o lenço de Paulo que curava? Ou era o ato profético que ele fazia? Entendeu? Nós lemos isso em Atos dos Apóstolos esses dias. Né? Ele mandava um lenço, ele mandava um pano, aí a pessoa pegava do lado de lá, os demônios manifestavam, saía, a pessoa era liberta e tal. É isso. Macumba? Não, um ato profético.
Amém. Então a igreja, por exemplo, a Santa Ceia é um ato profético. Até a volta do Senhor. Amém? Então quer dizer que todo ato profético funciona? O batismo é um ato profético. Você está me perguntando Depende, se né? todo ato profético funciona. geral. Depende, porque tem muita gente que pega o ato profético para fazer Depende da contraste. intenção. Sim, Mas mas tem uma coisa. Eu pergunto para você, Marcos. Eu levo uma pessoa, levo ela até dentro d'água, eu e minha esposa, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acontece a mesma coisa com todo mundo? Depois que sai de lá? Não. Ou tem gente que só toma um banho de piscina? Ou um banho de rio? Tem gente que sai falando línguas, gente que não fala. Tem gente que desce ali e sobe falando línguas estranhas. Tem gente que não. Tem gente que sobe falando línguas estranhas, no dia seguinte está tomando um porre e está largando a mulher. Entendeu? Eu digo, ué, mas o cara não está falando em línguas estranhas dentro da piscina? Entendeu? Então, o ato profético funciona. A questão é, por que não fazer, por que não crer? O que funciona é a vontade de Deus. Amém. Amém. Entendeu? Até essa pessoa que morreu lá, por causa do galo, coitado, foi incendiado lá, mas até essa pessoa que morreu, morreu debaixo da autoridade de Deus. Deus permitiu algum propósito lá. Entendeu? Porque Satanás não tem poder. Entendeu? Ele tem autorização. Mas chega a parecer, né, pastor? É, Chega a parecer que o trabalho feito ali foi o ato do... Por isso, é a mesma resposta que eu dou ao Marcos. Tá? Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Né? Os pensamentos de Deus são mais altos. A gente não pode tentar pegar com a nossa mente e tentar entender um negócio desse. A única coisa que eu consigo entender com a minha mente é que o Senhor é soberano e que Ele diz que nós podemos orar. Ele nos ensina pela palavra. Você vê os profetas fazendo várias vezes atos proféticos. Você vê o cara lá falando com Paulo, ele pegando o cinto de Paulo, amarrando o cinto, entendeu? Ele está, né? Aquilo ali é típico dos profetas realizar esse tipo de coisa. Aqui teve uma vez na igreja, que Deus me deu uma direção, eu via todo mundo que eu fazia gabinete, tinha um negócio de perdão. E eu dei uma estudada na palavra e era um ano sabático. Era de 6 em 6 anos, o 7º ano, entre os judeus é comemorado o ano da libertação dos escravos e tal. Liberta, quem tem um escravo liberta, quem tem uma dívida, perdoa a dívida e tal. 7 em 7 anos, vamos assim. Aí eu vi que no calendário judaico estava batendo com esse ano, com aquele ano. E eu vi o quanto de opressão que tinha na igreja por falta de perdão. Aí eu fiz um culto, disse assim, galera, falei com o Léo nem está aqui. O Léo foi lá numa obra, pegou uma caixa de pedrinha. E todo mundo que chegava na igreja me entregava uma pedrinha. Eu lembro disso. Você estava nesse culto? Você estava nesse culto? Eu lembro. Me entregava uma pedrinha. Uma pedra, segurando a pedrinha. E eu preguei sobre o perdão e sobre o ano sabático, da libertação. E aquela pedrinha, você imagina, aquela pedrinha no meio do curso devia estar incomodando. Ainda bem que foi na mão, não foi no joelho, né? Se fosse de joelhado nela. Ia ser pior. Mas aí o cara segurando a pedrinha, no final eu disse, gente, todo mundo que tem alguma coisa desse tipo, pega, hoje é dia da libertação. Você vai se livrar desse problema. O pessoal pegou a pedrinha, jogou dentro de uma caixa, a gente pegou a caixa, jogou de novo lá na obra. Certo? Aí o que acontece? O que foi aquilo? Atos proféticos. Profético. Muitas pessoas foram libertas naquele dia. Entregaram perdão, se abriram. Outras jogaram pedrinha. Entendeu? Brincaram de pedrinha. O que acontece na vida da pessoa depende da relação dela com Deus, depende da vontade de Deus e depende da fé. Amém. Pastor, uma pergunta sobre o espiritismo. Espiritismo. Chico Xavier, é porque a minha irmã Chico era médium também e também fazia a mesma coisa, só escrevia um monte de coisa ali, fez até uns 2 livros. Psicografia. Psicografia. O que espírito é esse? Amém? Bom, João 8, 44 diz que Satanás é mentiroso, pai de mentira, e quando ele mente, ele faz aquilo que lhe é próprio.
Psicografia. Alguém já viu uma pessoa endemoniada aqui dentro? Alguém já viu a ação de libertação daquela pessoa, como é que o pastor, o ministro faz? Já viu isso? Pois muito bem. Em alguns casos, a pessoa fica completamente inconsciente. Ela não lembra de nada. Oi? Pois é. Como é que a gente faz? Vou explicar. Tá? Vamos lá. No caso, o que acontece com aquela pessoa? Ela fica completamente inconsciente. Em transe, né? Ela fica em transe, sei lá o quê. Ela fica inconsciente. E uma outra identidade entra nela. E aí essa identidade, esse ser espiritual, é que escreve, que fala e tal. Aquilo ali, mesmo que seja verdade, é uma mentira em si mesmo. Mesmo que o que esteja escrito ali tenha algum conteúdo de verdade, é mentira que aquele ser ali é o fulano que morreu e que voltou da vida e tal. Tudo isso é mentira. Entre nós e os mortos há um abismo intransponível. Já vou falar. Tá? Caraca, isso aí Então, não é complicado, não, é bem simples. Mas os demônios não existem? Existem. Eles vivem aqui. Não são exatamente quem morreu. Eu posso até dizer que minha ex-mulher é um demônio. Entendeu? Uma vez, 2, 3 vezes por mês. 3 dias. Mas eu vou dizer uma coisa assim, com certeza. Não são esses seres. Não são que morreram, Não voltou. são pessoas que morreram e voltaram para falar São com os demônios. Isso aí É mentira já de fato. mentira. São Então, demônios, né? são demônios que mentem, entendeu? São demônios que Em nome de outras mentem, que pessoas. usam essas pessoas para mentir e para levar essas pessoas ao engano, à falta de fé. É que eu tenho que responder a Bárbara. Bárbara, antes que eu passe a palavra para o Fábio, então manda que eu falo as duas. Pode considerar, né, a Igreja Católica, quando a pessoa faz um pedido, como o senhor falou lá de Nossa Senhora Aparecida, isso também pode considerar um ato profético ou não tem nada a ver? Não, Você falou que um ato profético... acender uma vela, por exemplo. Você Acender uma vela pedido, é um né? tipo de ato profético. Por exemplo, aquela... Oferecer você falou flores. da cabeça, não sei o que foi Isso, lançado isso. lá da Aparecida, isso é um ato Sim. profético? Maligno. Maligno. A outra pergunta que você fez, em relação a manifestar um demônio. Eu já entendi, acho que você falou que na hora que a pessoa, que o demônio entra na pessoa e o próprio demônio vai psicografar. Sim. Isso. Isso. O que nós, aqui na igreja, por que aqui na igreja às vezes acontece isso? Manifesta um demônio. Normalmente a maioria das pessoas não vê, como você não viu, porque a gente faz muito isso em gabinete, eu e Júlia. A gente não faz durante o culto. A gente percebe e convida a pessoa. Por que a gente não faz no culto? Da Ibope para ele. Porque a gente dá ibope para quem não tem. O culto ali é a quem? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Certo? Então eu vou fazer uma expulsão de demônio ali, aí ele já fica. Não sai. Eu sou o máximo. E a gente fica dando ibope para ele. Entendeu? Então, como no passado eu fiz muito isso, eu errei muito, expulsando o demônio durante o culto, eu agora não faço. Eu convido a pessoa, para digo que eu quero conversar com a pessoa, convido a pessoa para o gabinete, e no gabinete eu expulso. Normalmente eu e Giza. Mas pode manifestar durante o culto. Se manifestar durante o culto, eu E se expulso. vier um caso de manifestar, É, ficar expulso. maluco, tentar quebrar No tudo. último culto aqui de domingo, veio uma pessoa endemoniada na minha direção. Agora aqui. No final do culto, você viu? Eu estou pensando Alguém viu? Você viu? Eu senti. A pessoa veio andando na minha direção. Pastor, ando aqui. Eu já, cara, que beleza. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo aqui. Ali na hora, não tive nem conversa com o cara. Eu já repreendo aqui. Aí o cara estava com barriga desse tamanho, a barriga assim. Charles disse, meu Deus, eu nunca vi isso. A barriga do cara encolheu. Eu digo, né? Satanás estava fazendo uma coisa ali com o cara, sei lá o quê, e deixou de fazer. O demônio saiu, o cara ficou, teve algum tempo de lucidez.
Peraí, uma pergunta de cada vez, Fábio. Pastor, na verdade, eu vou mandar 2 perguntas, mas Fica à vontade. Uma é, eu lidei muito tempo com uma senhora, bem idosa, que ela manifestava sempre o espírito de criança. Eles se comportavam como criança. Se ia pirulito, alguém tinha que pegar um pirulito, dar uma bala para ela. As pessoas que lidavam em torno dela faziam isso, dava doce. Igual a gente trata uma criança. Enfim, Eu já vi isso. a outra era o seguinte: o senhor não acha, eu tenho certeza, que o demônio hoje ele age de maneira estratégica? Sim, ele não isso se que eu ia manifesta falar. mais para não ser expulso, ele habita em ideias, em conceitos. O que acontece, Fábio? Quando o demônio manifesta, quando a gente enxerga, ele já está derrotado. Perdeu. Ele perdeu. Ele Eu sabe. tive casos aqui na igreja, eu estava conversando com a pessoa, a gente tem dialogando, estou fazendo gabinete. Estou fazendo gabinete, eu percebo na pessoa que ela está endemoniada. Quando eu percebo, incorpora. Por quê? Porque quando a gente percebe, ele já foi derrotado. Porque não tem autoridade, não tem... Fala comigo, não tem demônio forte. Não tem demônio forte. Diante do nome de Jesus. Diante do nome de Jesus. Entendeu? Não tem. Então, quando ele manifesta, ele já foi derrotado. Então, hoje em dia, muito menos manifestações desse tipo do que algum tempo atrás. Satanás mudou a estratégia. E agora tornou-se muito mais difícil, porque esses demônios têm atacado de uma forma mais social. Por exemplo, essa questão do homossexualismo é um principado, é um príncipe, é um demônio que comanda muitos demônios, entendeu? E que é uma hierarquia, eles comandam. É muito mais difícil de você expulsar do que você antigamente manifestava um demônio, você botava a mão e ele saía. Agora eles fazem outra coisa. Muitas vezes eles não incorporam. Eles fazem... Eles trabalham no campo das ideias e tal, e aí fica muito mais difícil o combate. Entendeu? Você tem que desbancar aquilo com oração, com jejum, com palavra. Maria Clara está fazendo um trabalho para a escola sobre o Egito, a história do Egito Antigo. Aí a Andréia começou a pesquisar alguma coisa, então, na internet, livros e tal. Aí eu estava percebendo como é sutil, o demônio habita em ideia, né? Aí uma menina preparada lá, dando uma aula, professora universitária, falando sobre isso. Aí começou a falar sobre o livro de história, aí desqualificando a Bíblia, falando que a Bíblia não tem isso tudo, não é essa quantidade que a Bíblia fala. Então, eu falei, meu Deus do céu, como que o demônio é astuto, né? Dentro da minha casa, ele penetrando ali, falando que a Bíblia, que aquilo que estava escrito na Bíblia... Que nem tudo que está na Bíblia você deve acreditar. Exatamente. É a mensagem, muda entendeu? agora isso. Você vai colocando isso na cabeça das crianças e lá na frente você tem as consequências. Querendo incutir na cabeça da minha filha de 8 anos. Sim. Eu percebi isso. O Gilson participou agora de a Silvinha foi fazer uma palestra, a doutora, né, tal, foi na Defensoria Pública lá aqui em Niterói. Aí foi dar a palestra, tinha lá um monte de feministas e tal. Ele era o único homem. Só tinha mulher. Ele ficou lá, no meio daquilo tudo. Aí eles foram lá para frente e começaram a expor coisas que são exatamente as coisas que a gente ensina aqui na igreja. Por exemplo, Revista Cláudia, 1962. Você não deve trazer um monte de problemas para o seu marido quando ele chega em casa cansado do trabalho. Entendeu? Você não deve criar um problema. A gente ensina justamente o contrário. Pô, se o marido chegou em casa cansado do trabalho, não despeja um monte de problema para ele. Aí quando elas falavam aquilo, aí todo mundo... Aí via para o outro ponto. Você deve, se o seu marido estiver dando sinais de infidelidade, você deve buscar o diálogo, aumentar a dose de carinho, se entregar mais a ele, e tal, coisa e tal. Aí o pessoal, eu disse assim, meu Deus do céu, eu estou na anti-igreja aqui dentro. Entendeu? Quer dizer, justamente o desejo de destruir toda a doutrina
que nós buscamos a restauração e o fortalecimento da família, todas as igrejas cristãs buscam isso, né? E eles, então, esse demônio é um principado. Você consegue trabalhar individualmente nas pessoas, mas eles têm trabalhado regiões inteiras da intelectualidade, da sociedade. Eu percebo, pastor, isso é Você na faculdade deve sofrer um bocado. Ele está em cima tá com a atenção voltada para a criança, entendeu? Sim. Satanás é sujo, ele monta uma estratégia. Sim, as pra crianças têm pegar sido as alvo. crianças. As crianças Se têm a sido gente, alvo. como pai, não estiver atentos, Sim, crianças têm sido alvo. Mas a igreja tem orado. Força. Coincidentemente estava pregando no banco lá hoje. Pregando no banco. Conversando com a gerente hoje lá sobre isso, né? Uma vez eu lembrei que estava conversando com o Gustavo sobre Apocalipse, as marcas da besta no final dos tempos. Né? Aí eu conversando com o Gustavo falando da marca na testa, né? Que tem muito crente que fala que é o chip, né? Que são o negócio do chip. Né? Mas não tem nada a ver. É a mente e a mão é as ações, né? E é exatamente isso. A estratégia de Satanás hoje é muito mais eficiente por causa disso. A gente tem que atacar pontualmente, né? Tem que desfazer pontualmente. Ele vai se enraizando na ideia. Sim. É muito mais difícil você ter que estar por causa disso. Sim. Está por trás, não está lá. A igreja está sempre indo atrás. Agora que a gente está começando a ir para as redes sociais, mesmo assim a gente está tomando de 10-0 da rede social. Satanás está batendo direto. Entendeu? Que a igreja ainda não se conscientizou que a gente tem que falar uma língua só. Entendeu? Em relação a muitas coisas. São maiores do que a união para fazer contra Temos tantas divisões internas que a gente parece que combate um ao outro. Entendeu? Então, graças a Deus, aqui tem irmãos de várias igrejas diferentes. Pô, nós estamos dando um passo para um dia todos nós estarmos em unidade. Amém. Amém? Quem crê nisso? Amém. Quer falar, Varão? Sobre o que o senhor estava falando, sobre batalha espiritual, eu tive uma batalha espiritual, né? Assim, de 11 horas, mais ou menos, de 11 horas da noite, de até 3 horas da manhã, uma batalha mesmo. E começou eu dormindo, e o Espírito Santo de Deus falava assim no meu ouvido: desperta, desperta, desperta. Na terceira vez eu fui e acordei. A faca que estava aqui, ó, encostada no meu peito. A faca que estava encostada no meu peito, porque o demônio queria me matar. E aí ali comecei aquela batalha de oração, aí expulsava o demônio, vinha outro, expulsava o demônio, vinha outro, expulsava o demônio, vinha outro. E vinha tudo quanto é tipo de demônio. Aí eu falei: eu não vou desistir. Hoje você vai ficar liberta desses demônios. E para honra e glória do Senhor. Hoje a pessoa está liberta. Eu creio. Liberta. Muitas vezes, irmão, às vezes é o mesmo demônio. Eles fazem isso até para cansar o ministro e tal. Existem várias linhas de igreja que dizem que isso não existe, que são questões psicológicas e tal. Eu preciso dizer para vocês que eu já li um bocado sobre psicologia, sobre psiquiatria, nunca vi nada parecido com isso. Manifestação de demônio. Temos uma psicóloga. Manifestação de demônio é uma coisa totalmente irracional. Aquilo ali nós que somos pastores, ministros aqui, a gente lida com isso, não tem sentido. Eu me lembro que eu estava olhando para essa mulher que manifestou, eu comecei a conversar com ela, comecei a falar: você não pode ceder a Satanás, as direções de Satanás na tua vida. Ela sentada, minha mulher do lado, ela sentada à minha frente, e eu conversando com ela: você não pode ceder, você tem que lutar. Esse problema do teu filho que você está tendo, esse problema não é psicológico, não é, ele é espiritual e tal. Os olhos dela começaram a abrir, ela ficou com aquele olhar de ódio. Eu disse: incorpora. Só que agora quem sabe o que é olhar de ódio? Você sabe, pô? Você sabe de que eu estou falando? Os olhos da pessoa ficam com um ódio assim, muito grande. E aí, na minha frente, essa pessoa que eu fiz isso é executiva, economista, formada na Universidade Federal
aqui. Então não tem nada a ver, dizer assim, é um problema psicológico, um desvio de conduta. Não foi não, aquilo ali é maluquice, é demônio. Entrou, e só saiu na hora que eu olhei e disse assim, demônio do inferno, a gente via aí, metia a mão na cabeça, o corpo caiu no chão, com todos os cursos de economia, de MBA e não sei o que, caiu tudo no chão, mão para trás. Psicológico? Não. Então a gente precisa tomar conhecimento que o mundo espiritual existe, embora nem tudo seja demônio. Amém, amados? Que também é outro erro da igreja, atribuir um poder a quem não tem. Teve um irmão, não sei se ele está aqui hoje, não está. Mandou para mim uma musiquinha totalmente demoníaca, uma musiquinha de criança. E dizendo, a minha mãe é uma vagabunda, e eu vou pegar eu vou pegar a espingarda do meu pai, eu vou dar um tiro na cabeça da minha mãe. E a musiquinha parecia, entendeu? E o Bob, o meu amigo Bob, e aquela musiquinha de criança. E ele mandou para mim e disse, pastor, estou botando isso para os nossos filhos ouvirem. Vou espalhar na igreja. Eu digo, não. Ele quer isso. Porque é justamente isso que ele quer que a gente faça. Entendeu? Que a gente espalhe esse negócio, que a gente dê ibope para ele. Mostre que ele é poderoso. Satanás não é poderoso. A igreja está aí, amados. A autoridade de Deus sobre a igreja é muito maior. A autoridade da igreja sobre nossas famílias é maior. Quem está me ouvindo? Amém? Então, tem que desbancar essa ideia de tudo é demônio, demônio é poderoso. Não, demônio não é poderoso, não. Poderoso é o Senhor. Amém. E qualquer um de nós, se botar a mão e falar, sai, não, de Deus. Qualquer um de nós. Vamos supor que eu tenho o título de pastor, fui ordenado pastor. Tá? Tira o título. Me dá um título de apóstolo, semideus e tal. Aí eu pego. Certo? Aí vou lá com o meu título de apóstolo tentando expulsar o demônio. Eu vou apanhar na cara. Porque o que faz com que ele saia não é o meu título. O que faz com que ele saia é o nome poderoso de Jesus. Que eu vou lá no nome, eu não vou no nome da igreja. Em nome da igreja do apóstolo forte. Vou levar. Não funciona. Eu vou lá no nome de Jesus e ordeno aquilo. Só que vocês vão ter aula de angelologia, eu vou deixar isso para outro professor. Sem contar que Paulo diz que ele já recebeu uma autoridade, então a autoridade que ele Qualquer coloca sobre nós em nome dele. Exato. Qualquer irmão em comunhão com a igreja. Porque a autoridade não está sobre o cara que é Cristo em casa. Entendeu? E ele em comunhão com a sua igreja, seja ela qual for, que confesse Jesus Cristo como Deus e Salvador. Essa igreja que confessa Jesus Cristo, esse irmão em comunhão, ele vai no nome de Jesus, que é pregado naquela igreja, e vai e pode ficar tranquilo na tua igreja, na igreja de todo mundo que está aqui. Graças a Deus, o nome de Jesus é ensinado, é pregado. Pastor, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu quero passar por vou falar rápido. Eu tinha vários espiritismo. A gente vira à noite para finalizar. Eu tinha uns sonhos, né? E outras coisas, a pastora falava. É melhor gabinete, não? Não, a pastora falava. Fatality, repreende, acorda e repreende. Essa questão de repreender também funciona para o demônio. Assim, a gente Você fala de você mesmo. A gente Repreender você mesmo. Está repreendido. Isso. Não funciona Em nome de Jesus. Só que muitas vezes você nem fala em nome de Jesus. Mas você sabe que você está repreendendo em nome de Jesus, o demônio sabe também. E já vaza. Isso. Eu queria falar de outros movimentos aqui e passar um trabalho para vocês. 2 movimentos que eu gostaria de falar é do Testemunho de Jeová e dos Mormons. Tá? Vou falar rapidamente sobre esses 2. E também vou passar um trabalho. Tem aqui no Muriqui. Mormons. Tem aqui em Muriqui, não tem? Mais conhecidos esses aqui como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É, o último mesmo. Deus do céu. Mas aí é um lugar bonitão, né, cara? Você não vê movimento nenhum ali, cara. Tem aqui na cidade do Muriqui. Não vê o quê? Na cidade do Muriqui tem Movimento nenhum ali, eu nunca vi.
Acho que eles entram pelo subterrâneo. É porque Ele lá não tá é de manhã, domingo de manhã tá Testemunho de dormindo. Jeová? Ele não é Testemunho de Jeová vai na sua porta. Guarda você. Testemunho de Jeová vai na porta. Olha só, 2 movimentos. Eu já vou direto no ponto que eu não quero investir muito no meu, tá? Testemunho dos dois. Uma heresia é tão perigosa quanto o volume de verdade que ela contém. Nossa, Quem está me escutando? pode repetir? Uma heresia é tão perigosa quanto o volume de verdade que ela contém. Então você joga muitas verdades, várias verdades, e bota algumas mentiras fundamentais em um. O que acontece com o testemunho de Jeová? Pontos assim que eu acho importantes. O primeiro, eles têm toda uma doutrina para dizer, para contrariar a ideia da Trindade. E para contrariar a ideia de que Jesus Cristo é Deus. Então, para um testemunho de Jeová, Jesus ele é uma criatura de Deus. Jesus foi criado. Então, se ele foi criado, ele não é Deus. Ele foi uma criatura, uma espécie de anjo de altíssimo nível e tal. Então, ele não é Deus e essa ideia da Trindade não existe. Então, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. O que existe e não é muito difícil de você manipular e de você desbancar a ideia da Trindade, porque a ideia da Trindade, a revelação da Trindade, ela é dada pelo todo da palavra de Deus e ela emana da palavra. Ela não é um dos argumentos dos testemunhos de Jeová. Não tem nenhum momento da Bíblia, a Bíblia fala de Trindade, tá? Então, são um dos argumentos. Aí você tem que responder para ele. Também nenhum momento você tem a palavra testemunho de Jeová. E, no entanto, você chegar a essas conclusões todas que vocês chegaram aí, não tem isso. Então, a palavra, a ideia deles é desbancar a figura de Cristo como Deus e dizer que essa figura foi um ser sobrenatural e tal, criado por Deus para uma missão, mas que não é necessariamente um com o Pai. Não é Deus com o Pai. Mas eles Assim, pregam a cruz também? Não. Não tem nada a ver. Aí o que acontece? Por isso que eu digo o volume da verdade. Eles pegam a Bíblia, olha o que eles fizeram. E todos os lugares onde tem a palavra Senhor, no Novo Testamento, Kyrios, eles colocam a palavra Jeová. E todos os lugares onde no Antigo Testamento tem a palavra Senhor, tá? Elohim, eles pegam e colocam a palavra Jeová. Só que parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Muda completamente o sentido de tudo que está escrito aí. E pegaram, por exemplo, um texto, e ninguém se responsabiliza por essa tradução deles, chamada Tradução Novo Mundo, que se vocês têm essa Bíblia, por favor, desfaçam-se dela ou guardem ela na sua biblioteca de estudo. Por que está todo mundo levantando e indo embora? Não sou movimento. Jeová, a palavra Jeová a palavra Yahvé, Jeová e tal, é um tetragrama, são 4 letras no hebraico, só que são 4 consoantes. E o nome é o nome de Deus. O nome de Deus se perdeu no Antigo Testamento, que são 4 consoantes. Então não dá para... faltou as vogais. Então uns chamam de Yahvé, Jeová, Iova, daí vem o Jeová. Javé, Acho que o Gustavo falou. Javé, Yahvé, Jeová, Yoshua, no grego. Entendeu? Então é isso. Tá? Então eles pegam esse nome de Deus em todos os lugares onde tem a palavra Elohim. Agora veja o seguinte, é só uma curiosidade, tá? A palavra Deus no hebraico, ela se pronuncia Elohá. Só que a maioria das vezes
que ela aparece no Antigo Testamento, aparece a palavra, a maioria não, todas as vezes é Elohim. Quando Deus está falando dele mesmo, ele fala de si mesmo no plural, sempre. Nós fizemos o homem à nossa imagem e semelhança. No princípio criou Deus. Está escrito Bereshit bara Elohim. Ou seja, plural. No princípio criaram os deuses. Então a palavra está sempre no plural. Deus falando dele mesmo, sempre nós. E isso é um mistério, porque poderia usar a palavra Elohá no singular. Mas mesmo no Antigo Testamento, Deus refere-se a si mesmo no plural. Nós. Num determinado momento da história da igreja, essa situação da divindade de Cristo ficou muito controversa e havia muitas correntes. Então os bispos se reuniram em concílio e aí os doutores da igreja, os padres, santos padres e tal, santos pais da igreja, eles começaram a desenvolver essa doutrina até que no concílio de Calcedônia, certo? Foi estipulado o dogma da Trindade. Esse dogma também é respeitado por nós, cristãos protestantes, evangélicos, reformados. Só que vocês vão estudar isso a fundo no próximo bimestre em teontologia. Vocês vão já começar a ter teontologia, o ser de Deus. Tá? E aí vocês vão entender melhor, vão discutir melhor, vão questionar à vontade, embora seja um assunto bem complicado. Acho que eu vou botar o Gustavo. Gustavo tem um jeito. Eu dei muita aula, eu gosto muito dessa matéria. Ou eu ou o Gustavo vão estudar teontologia. Bom, será que eles tiram daí esse tipo de pensamento lá de Gênesis, quando falar Deus e o verbo? Pois é, o que acontece com os testemunhos de Jeová? A Bíblia diz assim, e o verbo, no princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eles escrevem, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, aí vai o prólogo de São João, primeiro capítulo de São João. Aí você tem lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí os testemunhos de Jeová escreveram, e o verbo era um Deus. Eles botaram uma palavra ali no meio, Deus. Com letra minúscula, Deus com letra minúscula, e botaram a palavra um. Muda o sentido de tudo. Muda todo. Aí você vê, mas quem é que fez essa tradução? Qual foi o original? Começa essa discussão entre os biblistas, os estudiosos, nenhum deles se responsabiliza. Aí você diz assim, mas por que ninguém... não, por humildade, eles são grandes intelectuais e não querem, entendeu? Mostrar aqui. Aí ninguém bota a cara. Ninguém sabe quem fez. Ninguém sabe quem escreveu. E da onde que veio aquele entendeu? Porque você tem que ter a tradução, crianças, você tem que ter da tradução, a tradução tem que ser feita por um tradutor que vá dizer quais foram os originais e quem são, porque os originais que foram feitos. Porque o original mesmo, ninguém tem, mas você tem os melhores chamados, né? Melhores originais. Vocês vão estudar isso em bibliologia também. Tem os melhores originais. Zé Edson já deve ter falado sobre isso. Tá? Pastor Zé Edson. Interessante, né, pastor, que a maioria desses fundadores aí, dessas seitas, eles saem do meio da igreja protestante. Sim, todos os dois. O Russell, né? Isso. Eu acho que ele era presbiteriano. Sim, ele se sentia muito incomodado com as doutrinas da condenação eterna e tal. Eles odeiam a Assembleia de Deus, esses caras aqui são... Tem uma briga na Assembleia. Mas qual é a linha racional dele, João? O que de fato? Russell foi o cara que começou. Tá?
a linha racional é essa que eu acabei de falar, tá? Que a doutrina sobre quem é Deus, qual é está distorcida. Quem é Jesus está distorcido. Se você distorce isso, e se você muda isso, se Jesus não é Deus, entendeu? Se não existe a Trindade, se o Espírito Santo não é Deus, pô, a doutrina muda completamente. Sim, mas acabou a salvação, essa é a minha dúvida, assim. Qual é a doutrina? Eles batem na minha casa, quase que todo mundo. Sério. Por exemplo, se eu falar assim, entra e me explica o que eles vão pregar para mim. Qual é a pregação deles? É isso que eu quero entender. Qual é a pregação deles? Eles vão começar a mostrar que aquilo que a igreja tem pregado, porque você vai se identificar, não, eu sou cristão da igreja. Eles vão começar a mostrar determinados textos e a interpretação que eles dão aos textos. E alguns textos onde a palavra Jesus, ou a palavra Senhor, Kyrios, grego, é substituída pela palavra Jeová. Então, muda, porque não é o que está querendo dizer. Tá? E depois disso, eles começaram a criar, começou a tentar passar a ideia de que ele era um profeta, e aí eles têm um trabalho de proselitismo absurdo no mundo inteiro. Sim. Entendeu? Jornal, aquele Torre de Vigília. É um trabalho de proselitismo. E aquela ideia de você repetir uma mensagem, e a mensagem basicamente é essa. Por exemplo, a escatologia deles é completamente aos avessos. Eles já previram a volta de Jesus com data marcada várias vezes. Só muda a data? Hã? Só muda a data? Eles vão mudando. Jesus ia voltar depois da Primeira Guerra Mundial. Depois de Jesus, aí marcaram outra data, aí não voltou. Aí hoje, vai voltar. Aí marcaram outra data. Eles creem num mas outro. Não como Trindade. Não é aquela história. Não como Deus. Não como Deus. E se ele não é Deus? E o que você volta de Jesus para eles, então? A volta de Jesus. Eles acreditam que Jesus não voltava a reinar e tal, mas não é Deus. É um outro ser. Qual o problema dele com sangue? Não pode funcionar. Isso que eu ia te dizer. Se você quiser mandar eles embora. Eu paguei esse livro. Isso. Se você quiser mandar eles embora, diz assim, irmão, vamos foi orar. muito bom vocês terem vindo. Espírito Santo, vem aqui nesse lugar. Eles vazam. É mesmo? Jesus, eu te amo, tu és o meu Deus, Salvador da minha vida. Jesus, vem aqui, manifesta o teu poder. Abençoa. Vou botar um adesivo na casa. Minha família semelhante ao Senhor Jesus. Pastor, qual o problema dele? Qual é o problema deles com sangue? Qual é o problema deles com sangue? Porque tanto fala, pessoal tanto fala. Sim, porque de doação. A questão de sangue. Sangue é vida, né? Sim. Então, a ideia deles é que não pode haver transtorno de sangue, você está quebrando a obediência de Deus. É difícil para mim, eu não sou teólogo, mas a ideia deles é essa. Você não pode transferir por causa disso. Deixa morrer. Deixa morrer. Não, que eu não comemorar aniversário também, né? Aniversário também. Aniversário também, negócio também. Não comemora aniversário. Fala. A salvação pra gente vem através da cruz, e pra eles vem através de quem? A salvação para a gente vem através de Cristo, vivo em nós, certo? A cruz foi uma maneira da gente entender as coisas, tá? Morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, certo? Então a salvação vem por esse caminho. Ele está esperando ele. O problema é o dano todo da doutrina, entendeu? Uma característica, tanto de uma quanto de outra. Primeira coisa que Joseph Smith caracterizou, ele falou, foi que não existe salvação fora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e que a revelação que nós temos hoje da palavra foi distorcida, e que apenas ele, Joseph Smith, recebeu sozinho
a revelação, entendeu? Verdadeira da Bíblia. Que aí veio um anjo lá. Eu queria falar um pouquinho. Testemunho de Jeová, basicamente os pontos são esses. Quando você tira a divindade de Cristo, mas olha para mim que eu vou falar uma coisa. Quem conhece os messiânicos? Isso. Os messiânicos. Não. Eu estou falando dos judeus messiânicos. Quem já ouviu falar? Muitos falam assim, o judeu messiânico é cristão. O judeu messiânico não é cristão. Então, existem os messiânicos. Não, messiânicos é coisa de chorei, coisa lá do Japão. Não, eu estou falando dos judeus messiânicos. Os judeus messiânicos são judeus que acreditam que Jesus Cristo é o Messias. E continuam sendo judeus. Judeu mesmo, judeu de Kepade, Talite. Salvador, ele é o Redentor, ele morreu pelos pecados. Não, aí é que está. Eles acreditam em Jesus Cristo, Messias, né, que veio para o povo de Israel e se escondeu para todo mundo. Certo? Eu estava numa reunião dessa, num determinado momento alguém me disse assim, porque Jesus é o meu Deus. Eles não, é o teu Deus, não é meu não. Então eles têm Jesus como Messias, mas não têm Jesus como Deus. Eles são cristãos? Não. Cristão é quem tem Jesus Cristo como Deus. Mesmo, por exemplo, os católicos são cristãos? Sim, são cristãos problemáticos. Tá certo? Eles têm uma série de problemas. Mas eles são cristãos. Eles são cristãos porque para eles Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Quem? Porque nós oramos a um Deus que não é o Deus deles. Mas eles acham que aconteceu o que com Jesus? Eles não acreditam que Jesus foi crucificado? Ou se foi crucificado, o que aconteceu? Eles acreditam em tudo que está lá. Que Jesus nasceu, morreu, tudo. A mesma coisa. Só que a pessoa dele, a identidade dele não é a mesma que a nossa. Então ele não é Deus. Ele não está hoje vivo ouvindo nossas orações. Ele está, não sei onde ele está. Um profeta morre. Mas ele, um anjo morre, um anjo. Mas ele não é uma figura como nós entendemos, intermediária entre Deus e o homem. Entendeu? O único caminho, eles não têm essa visão. Mormons. Eu estou tentando chegar lá. Vamos lá. Os mormons. Um cara chamado Joseph Smith, tá? No século XIX, ele teve uma visão quando ele tinha 10 anos de idade, e ele sustenta essa visão de que ele foi levado a um lugar e foi dado a ele uma lupa. E aí tinha um anjo, que era um anjo. Gabriel. É porque o nosso conceito de anjo é diferente deles. Então era um anjo chamado Maroni. E esse anjo, ele foi pai de um anjo, outro anjo, tá, que se chamava Mormon. E esse anjo, ele teria vivido nos Estados Unidos durante muito tempo e era um anjo indígena, sei lá. Eu estou tentando, porque tem que quebrar essa... É difícil. Aí o que acontece? Esse cara mostrou para ele umas plaquetas de ouro, e nessas plaquetas de ouro estava escrito em hieróglifos antigos, de forma que não era possível entender. 9 anos. Quando depois ele ficou velho, ele tem uma segunda visão, aí sim, com esse anjo, que foi o filho do outro anjo lá, seria o Mormon, que mostrou para ele as plaquetas e deu a revelação completa de uma outra escritura, que não é a Bíblia. Com essas plaquetas de ouro, entendeu? E o cara passou a criar uma seita, uma religião, tá? Chamada mas olha, esse nome é sutil, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que não tem a Bíblia como fundamento da fé. É dos santos ou dos santos dos dois santos? É o livro dos Mormons. Eles têm que então
Carro de fogo bom. Tá certo. A segunda visão foi do anjo Moroni. Tá? E os livros são, primeiro livro de Nefi, segundo livro de Nefi, livro de Jacó, livro de Enos, livro de Jarom, livro de não sei o que, palavras de Mormon, e assim vai e tal. Vários livros, são 239 capítulos, 6.553 versículos, todos eles dados diretamente pelo anjo Moroni ao Joseph Smith. Essa aí é Tem capítulos inteiros da Bíblia iguais, mas foi só coincidência. Eles batizam os mortos. Sim, batismo de mortos. Tem assim. É aqueles caras que andam de gravatinha, né? Isso. Viu? Calça. Gente. Eu queria que a gente tivesse. Eu estou vendo que o pastor Júnior, tá, separou 4 grupos, não é isso? Vai fazer essa separação de 4 grupos. Vai ser dois Os mesmos dias. grupos. Os mesmos grupos. Eu gostaria que a gente, no último dia de aula, a gente vai apresentar um trabalho aqui também. Certo? Show. Só que eu não vou falar dessas heresias clássicas. Eu não quero falar de testemunho de Jeová. Quero falar de coisas mais concretas que a gente está vivendo. Eu queria que a gente falasse sobre igreja inclusiva. Certo? Eu queria que a gente falasse sobre teologia da... Poderia ser da libertação, mas eu vou falar da prosperidade. Isso aí pega. Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Você vai passar 4 temas e cada grupo vai fazer de um ou não? Não, mas escolher. Você escolhe um e fala. Não, eu quero que todo mundo fale de todos. Fale um pouco de cada? Fale um pouco de cada. Inclusive, talvez vocês tenham até que se dividir. E talvez no dia, que eu gostaria muito, quero ver se isso vai ser possível, a gente fazer um ciclo lá em cima, a gente fazer um debate. Eu vou receber os trabalhos, certo? Vou dar nota nos trabalhos, mas a aula vai ser um debate. Okay? Que nem houve na aula de ética. Faz a apresentação. Apresenta o trabalho e debate. Isso. Ou não apresento o trabalho, eu recolho os trabalhos, vou dar nota nos trabalhos, mas o debate vai ser sobre esses temas. Outra. Mais? Sim, são 4. Mundo muçulmano. Salam aleikum. Gente, deixa eu falar uma coisa. Existe um evangelho apócrifo dentro do Corão, tá? E os muçulmanos falam muito de Jesus. O muçulmano, quando ele quer ganhar um cristão, ele não entra batendo no cristão, ele entra batendo no judeu, até matar, se ele puder. Mas no cristão, não. No cristão, ele entra falando de Jesus. E diz que eles amam Jesus, que Jesus foi um grande... Inclusive, Jesus era tão especial que ele pegava, quando era criança, está escrito no Corão, ele pegava, fazia coisas de barro, soprava e saiu um passarinho. Ele conta histórias de Jesus, Maria, falando muito de Maria. Então, meu Deus, falando mais de Maria 10 vezes do que a gente fala. Tá? Então, Ave Maria. Eu quero saber, porque a expansão do islamismo tem atingido muito, inclusive o Brasil. Tá? E há um interesse também de vários grupos políticos e econômicos do islamismo crescer aqui no Brasil. Então eu quero que vocês falem sobre isso. Tá? No Olavo Carvalho ele fala, né, que o pensamento de esquerda tudo a grosso modo pago investido pelos islâmicos, né? Sim, há um interesse. Veja bem, você já ouviu falar de uma revolução filosófica no mundo muçulmano? Política?
Uma transformação. É a mesma coisa Desde sempre. que eles são muçulmanos. Então, se eu tiver que escolher uma religião que eu possa dominar todo mundo, é melhor o muçulmano. Porque cristão vai ensinar o cara a pensar. Não tem um seminário como esse aqui. Você tem teólogos muçulmanos, mas os teólogos não são livres pensadores. Sim, até porque a religião também controla. Eles são livres repetidores. Qual São livres repetidores. E o outro grupo aqui, que eu gostaria de falar, são para igrejas. Meu Deus. Como é que eu vou chamar isso aqui? Igrejas heresíacas? Não, Cristo em casa. É aquela coisa de eu fui até a igreja, recebi da igreja o ensinamento e não preciso mais da igreja, tchau para vocês, vou fazer a minha igreja em casa com a minha família, não quero saber de mais Estou de boa na lagoa. Não estou de boa na lagoa, não quero saber de mais ninguém. E eu queria, porque esse movimento também é um movimento muito forte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi uma igreja, quem está me ouvindo? Uma igreja co-irmã nossa, irmãozões, assim. A igreja do pastor Silas, tá? Eles foram dominados por uma ideia, era tanta gente querendo ser cacique dentro da igreja, que eles foram dominados por uma ideia de nós não precisamos mais de pastores, não precisamos de mais, e pegaram um cara, um escritor americano, que fala que a igreja, tal qual ela é hoje, é consequência do paganismo. Então ele fala, cristianismo pagão. Mandaram para mim esse livro, eu li o livro todinho, Cristianismo Pagão, para poder conversar com os caras, entender como é que eles pensaram. Aí vi o que acontece. Eles criaram um modelo em que não pode pregar o evangelho. Pregação do evangelho não existe na Bíblia, foi inventada pelos romanos. Pastor não existe. Pastor é uma forma romana de dominação. Então o que nós fazemos? Os cultos, não há necessidade que ninguém vos ensine. O Espírito Santo vai ensinar a todos. Então ele começa, no livro, ele fala, não existe mais necessidade da igreja institucional. Vamos acabar com a igreja institucional e cada um fica na sua casa estudando a palavra. Nada a ver. Não é nada a ver, não. Nada a ver, não. Para mim não faz. Mas é muito mais. Para mim é mais. Olha a pregação, Satanás, né? a pregação é muito. Essa proposta Sim. é uma proposta atraente, muito atraente. Mais confortável para eles. Só que se você jogar a longo prazo, você não vai ter mais Bíblias impressas, você não vai ter mais instituições de forma nenhuma, você não vai ter mais ensino. A nossa influência na cultura vai cair muito e tal, e vai ter uma série de consequências. O Frank Viola, o nome do cara. Pô, eu vou botar no grupo. Peraí, segura aí, não é esse cara não. Frank Viola. Não, eu vou lembrar do nome do cara. Cristianismo pagão. Isso, entra aí. Cristianismo pagão. Deve aparecer o nome do cara. Então, é uma proposta muito forte. George Barna. Hã? É o George Barna. Não. Outro. Cristianismo pagão. Tem Frank Viola. Hã? Tem Frank Viola. Então é esse mesmo, Frank Viola. É o livro laranja? Isso. Vermelho. Frank Viola. É uma ideia muito próxima de um cara. E Frank Frank Viola. É, Deixa eu falar. É uma ideia muito próxima de um cara que vocês vão estudar quando vocês estiverem estudando filosofia. Só um pouquinho. Estudar filosofia, que se chama Antônio Gramsci. A ideia da desconstrução da igreja como instituição e do ensino e da influência da igreja. Vamos acabar com isso, que a gente consegue implantar uma nova sociedade. Então a ideia é essa. Entendeu? Vamos acabar com toda fonte de autoridade. Então, o quarto é isso aqui. Igrejas, Cristo em casa, para a gente debater. Não precisa todo mundo concordar, não. Sim, é. Tá? Será que a igreja inclusiva é heresia ou será que a proposta deles é melhor? Que está incluindo os homossexuais. Eu não estou dizendo que é. Estou trazendo para a gente conversar. Amém?
Será que a teologia da prosperidade é tão ruim assim? Se é tão ruim, por que tem tanta igreja? Eu estou trazendo para a gente debater. Mesma coisa, a expansão do mundo muçulmano, por que tem expandido tanto? E as igrejas de Cristo em casa. Todo mundo traz por escrito, sem ser a próxima semana a outra. Temos 15 dias para fazer o trabalho. Vai bater junto. Beleza? Deus abençoe a todos. Bom cafezinho para todos.